Olá, meus queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que bom que você está aqui nesse vídeo, porque hoje eu quero gravar aqui para você uma palavra de Deus, que talvez seja a resposta das tuas orações. Então permaneça nesse vídeo até o final. Antes de eu ler aqui a palavra, eu quero convidar você a deixar lá nos comentários o seu pedido de oração. Tem uma caixinha aqui em casa onde todos os pedidos eu vou escrevendo e colocando dentro dessa caixinha, e todos os dias eu me comprometo ali estar diante do Senhor orando pelos seus pedidos de orações. Então, nesse momento, já corre lá, já deixa escrito, não custa nada, mas deixa escrito lá o seu nome, o nome da sua família, o seu pedido de oração. Quero pedir também que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, para que a plataforma entenda, né, que esse vídeo é relevante e que ele possa também espalhar esse vídeo para outras pessoas que talvez estejam tão necessitadas desta palavra quanto nós. Amém? Em nome de Jesus, eu quero nesse momento ler para você aquilo que o Espírito Santo de Deus nos conduziu aqui nesse dia para meditarmos. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, vai nos dizer assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Grave isso no seu coração. Jesus insistiu. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Jesus foi orar. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus imediatamente, grave no seu coração, imediatamente, lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Eu quero ler só até aqui no 32. Eu quero que você entenda alguns pontos. Jesus havia realizado uma grande multidão, ou melhor, um grande milagre para a multidão, né? E quando terminou de realizar aqueles milagres, Jesus disse para os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado. Obviamente, os discípulos não queriam ir. O que Jesus fez? Insistiu para que eles fossem. E por quê? Porque claramente nós vemos um propósito de Deus aqui na vida de cada discípulo. Entenda que quem insistiu para que eles fossem e quem, de certa forma, colocou eles naquela situação, não foi o inimigo, não foi o diabo. Quem colocou eles ali foi o próprio Jesus. Existem situações na nossa vida que não vai ser o inimigo. Existem situações na nossa vida que vai ser o próprio Deus para nos ensinar, para nos fortalecer e para fazer de nós pessoas mais fortes, mais
tementes a Deus. Porque após Jesus entrar no barco e tudo ali voltar ao normal, o que foi que os discípulos disseram? Os discípulos disseram verdadeiramente: Tu és filho de Deus. Eles viram a manifestação naquele lugar da glória de Deus. Então o que nós precisamos entender? Que nem tudo é o inimigo. Na situação de Penina e também de Ana, a gente vê Ana se levantando, indo ao templo, e ali ela se derramou na presença de Deus. E por que ela se derramou? Porque ela era afrontada por Penina. Mas no mesmo texto, você vai ler ali que Eucana, o seu marido, ia sempre de ano em ano ao templo, Ana ia junto, mas quem sacrificava era o seu marido. Sacrificava por ela e também por ele. E você não vê Eucana sacrificando por ele e por Penina. Obviamente, Penina estava ali também sacrificando, enquanto que Ana não. Então, Deus permitiu que Penina afrontasse Ana, para que Ana se levantasse e se posicionasse. E quando isso aconteceu, quando Ana se posicionou e se derramou ali, na presença de Deus, nós vemos o milagre sendo liberado. E a gente vê Ana tendo ali a sua gravidez tão desejada, que era Samuel. Então, existem situações que Deus vai fazer com que a gente passe por elas, porque Ele quer nos ensinar e Ele quer nos fazer posicionar diante de circunstâncias, para que a gente receba o nosso milagre. A gente vê aqui também que quando eles estavam ali, chegou a madrugada e Jesus começou a andar sobre as águas, porque grande era a tempestade. Os discípulos, olhando no meio daquele vendaval, eles temeram e acharam que era um fantasma. E isso, queridos, acontece comigo e também com você. Quando nós estamos passando por turbulências, quando nós estamos passando por momentos difíceis, o que a gente faz? A gente confunde as coisas. A gente começa a ter o ângulo de uma forma errada. Às vezes é o próprio Jesus nos chamando, nos ensinando, nos direcionando, querendo entregar para nós o nosso milagre, mas a gente está olhando e a gente não está acreditando. A gente está com o nosso olhar ofuscado. Por quê? Porque o medo toma conta. E muitas das vezes a decisão precipitada toma conta e assim por diante. Então a gente vê aqui a situação que Jesus insistiu para que o propósito se cumprisse. E a gente vê aqui também que imediatamente quando eles gritaram, ou seja, recorreram, né? E disseram: olha, é um fantasma. A gente está com medo e de certa forma até lembrou-se de Jesus. O que aconteceu? E imediatamente o Senhor disse: não é um fantasma, sou eu. E quantas vezes Jesus diz para nós também: olha, você não precisa ter medo. Olha, quem está com você sou eu. Sou eu que te seguro pela tua mão. Sou eu que te ajudo. Sou eu que te sustento. Sou eu que faço para você aquilo que o ser humano não pode fazer. E mesmo assim a gente tem medo. E mesmo assim a gente prefere acreditar naquilo que os nossos olhos estão vendo do que exercer a nossa fé. Entenda que eles gritaram, mas imediatamente o Senhor já tirou aquela confusão da mente deles. Jesus não veio para nos confundir. Jesus ele veio com clareza. Jesus ele veio para mostrar o caminho. Então ele diz: não é um fantasma, sou eu. E outro ponto aqui que me chama muita atenção é a questão de Pedro. Muitos de nós pregadores da palavra sempre falam sobre a dúvida de Pedro,
sobre, Pedro olhou as circunstâncias e afundou. Talvez esse era o ponto que você pensava que eu iria citar aqui agora. Mas uma coisa eu quero dizer para você, Pedro fez o que muitos não fizeram. Pedro teve a coragem de falar, olha, se realmente é o Senhor, então me dá o comando, me faz ir caminhando assim como você está sobre as águas. E por quê? Porque se realmente fosse Jesus, porque Pedro acreditava que ele era o Filho de Deus, se realmente fosse Jesus, aquilo ali ia acontecer. Então, Jesus fala, então vem. Ele sai de dentro do barco. Lembre-se que há uma tempestade. Lembre-se que está tudo balançando ainda. Ele desce no meio daquilo tudo e começa a caminhar sobre as águas. Mas Pedro afundou para mostrar para nós que nós somos imperfeitos e que ainda precisamos exercitar a nossa fé. Então, você e eu, nós precisamos exercitar a nossa fé. Quando a adversidade chega, vai vir em nós o pensamento negativo? Vai. Mas o que a gente deve fazer? A gente deve rejeitar todos os pensamentos negativos e confiar no poder de Deus. Confiar que é Deus que está permitindo. Lembre-se que tudo passa pelo trono. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Se algo de bom aconteceu, foi Deus, glória a Deus. Se ruim aconteceu também foi permissão de Deus. E algum propósito nisso Deus tem. Lembre-se da história de Jó. Deus permitiu tantas coisas na vida dele, mas Deus também restituiu o dobro. Amém? Então, imagine você, Pedro saindo do barco, Pedro indo até Jesus. Aleluias. E Jesus diz para ele, quando ele olha a circunstância e afunda, começa a afundar, ele grita por socorro para Jesus. Quantas vezes a gente espera chegar no fundo do poço para poder clamar por Jesus? Por conta do orgulho, por conta, da soberba, de achar que é melhor do que os outros, por conta de viver de aparência. Então, se algo está acontecendo na sua vida, não espere você chegar no fundo do poço para clamar por Jesus. Já dá um grito e fala, me socorre, me tira, muda os meus pensamentos, muda a minha maneira de ser, porque Ele vai fazer. Amém? E diz assim que quando clamou, imediatamente Jesus estendeu a mão e tirou ele daquela água. Eles entraram dentro do barco. As ondas pararam de ficar agitadas. A tempestade cessou. E eles ficaram deslumbrados com o poder de Deus. E é isso que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Deus, Ele vai nos tomar pela mão, se nós clamarmos. Vai nos colocar em segurança no lugar certo e vai acalmar tudo que estiver agitado em nossa volta. Por isso eu quero convidar você neste momento a entregar a sua vida, embora você já tenha até entregue talvez, mas entregue a sua vida, sua casa, sua família diante de Deus. Mais uma vez eu quero dizer para você, escreva o nome dos seus familiares também no pedido de oração, aí nos comentários. Eu quero colocar na minha caixinha de oração. E se você que está assistindo esse vídeo está passando por desafios, por momentos difíceis, saiba, Jesus está com você. Nem tudo é questão do diabo. Muitas vezes é ensinamento de Deus. Então fala, Senhor, não me tira desse deserto, mas me ajude a passar por ele. Esteja comigo, me fortalece, me ensina o que tiver que ensinar. Amém? E não me desampara. Se você se colocar diante de Deus com o coração quebrantado e contrito, saiba, aquele que se achega a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Amém? Que você fique com essa palavra e que essa palavra possa ter edificado a sua vida. E não esqueça de deixar o seu like, o pedido de oração, tá bom? E compartilhar,
Logo, logo eu volto aqui com mais vídeos de oração agora para abençoar ainda mais a sua vida. Tchau, tchau.